Glória a Deus, meus irmãos, que alegria estarmos aqui nessa presença maravilhosa, nesse nome lindo que é o nome de Jesus. Eu peço que você aí tome uma posição diante da poderosa palavra de Deus. Então, meus irmãos, que alegria estar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Hebreus 12, 26 é o texto que nós vamos ler hoje. Do 26 ao 29, são apenas 4 versículos que eu creio que vão abençoar poderosamente a sua vida. Então, tome uma postura aí diante da palavra do Senhor, se posicione espiritualmente, receba essa palavra. A gente conversou sobre isso no começo do culto, a gente cantou sobre isso agora no louvor, sobre um povo que demonstra o seu amor por Deus ao amar a sua palavra, ao amar o que Ele diz, ao obedecer o que Ele diz. É assim que um filho demonstra o amor pelo seu pai, o temor pelo seu pai, é quando ele obedece a sua palavra. Ele obedece o que o seu pai orienta, ele segue os caminhos que o seu pai orientou. E se nós, filhos humanos, demonstramos esse amor por pais humanos, quanto mais não se revelará a nós o Pai eterno, Deus, o Senhor dos senhores, aquele que está acima de todas as coisas. Então, quem quer ser amado por Ele, por alguém tão poderoso como Deus, então ame a sua palavra. Vamos ler a poderosa, maravilhosa, excepcional palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que lindo texto. Você pode ler de novo aí o final do 28. Aliás, o 28 e 29 assim, ó. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Você pode repetir aí na sua casa: o nosso Deus é fogo consumidor. Você pode olhar aí para a pessoa do seu lado, aí na sua residência, onde você estiver, e dizer: o nosso Deus é fogo consumidor. Eu tenho certeza que esse fogo vai consumir o coração da sua igreja nessa noite. E aonde essa pregação for pregada, e aonde quer que você esteja ouvindo essa mensagem. Meus irmãos, esse texto do autor de Hebreus, ele traz a nós uma figura muito presente em toda a Bíblia. Desde Gênesis na criação, passando pela expulsão do homem e da mulher do paraíso, pela história de Noé, de Abraão, dos patriarcas, passando pela história dos juízes, reis, profetas, por todo o Velho Testamento, no Novo Testamento. Jesus foi uma figura que falou muito sobre isso, os apóstolos, os discípulos. E aqui o autor de Hebreus, ele traz aqui no finalzinho do livro de Hebreus, no penúltimo capítulo, a última porção do penúltimo capítulo, uma palavra sobre céus e terra. Aqui, o profeta que escreveu essa palavra, ele chama para a conversa o profeta Ageu. Lá o profeta Ageu, que profetizou no fim do cativeiro babilônico, que profetizou nos primeiros dias da igreja pós-cativeiro, que viveu e assessorou o ministério de Josué, o governador, e de Zorobabel, o sacerdote. E ele profetizou: olha, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão apegadas à terra, um tempo em que as pessoas estão querendo ver suas casas reconstruídas, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão querendo ver o templo reformado, mas eu quero dizer a vocês, assim disse o profeta Ageu, uma vez por todas, assim diz o Senhor, eu farei abalar a terra que está sobre vocês. E aqui o profeta que escreveu Hebreus,
junta-se com o profeta Ageu e diz: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Um tempo em que a terra precisa ser abalada. E aqui há 3 figuras nessa pregação, e eu gostaria de conversar um pouco com vocês durante esses minutos que se seguem sobre esses três elementos. Um é a terra, outro é o céu e outro é a voz que faz abalar. A terra, o céu e a voz. Quem está com vontade de ouvir essa mensagem nessa noite, dê um glória a Deus aí na sua casa, agite aí a pessoa do seu lado, te apruma, lave esse rosto, te concentre aí nesse dispositivo, seja a Smart TV ou celular, mas entenda que toda fonte de vida está na poderosa palavra de Deus. Então nós estamos aqui para conversar sobre esses 3 elementos, o céu, a terra e a voz. Gente, a terra, ela simboliza aquilo que é humano. A terra simboliza os nossos sonhos, o nosso viver, o nosso dia a dia, aquilo que se toca, aquilo que se vê, aquilo que se ouve, aquilo que se sente pelos 5 sentidos humanos, aquilo que se constrói, aquilo que se sonha. A terra, ela simboliza o sonho humano, a alegria humana, o vigor humano, as consequências do braço humano, da força do homem. A terra, além disso, simboliza o lugar que se distanciou de Deus. A terra significa também o lugar de pecado. A terra significa também o lugar onde o homem é o seu Deus, onde o homem governa-se a si mesmo, onde o homem lidera a sua história. Aqui está simbolizado nessa terra, aqui falada pelo autor de Hebreus e pelo profeta Ageu. A terra como uma grande areia movediça, que é insegura e que vai aterrando, vai enterrando, vai sufocando todo aquele que coloca nela a sua segurança, a sua base, a sua confiança. E aqui há uma profecia que eu gostaria de chamar para hoje e gostaria de lançar sobre a sua vida nessa noite. O Senhor fará abalar a terra. A palavra de Deus vem para abalar a terra, abalar a confiança humana, a força humana, a inteligência humana, a ciência humana, os pecados humanos, as prisões humanas. A palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos libertar da terra e nos projetar para o céu. E aqui nós chegamos no segundo elemento da mensagem de hoje, o céu. O céu na Bíblia, e aqui o profeta fala do céu, não nesse céu do seriado, nesse céu espaço, nesse céu que foi alvo agora do Prêmio Nobel da Física essa semana, né? A teoria da relatividade explicando o buraco negro. Não é esse céu do universo. Aqui o profeta fala do céu como o propósito perfeito de Deus cumprido para a vida do homem, como lugar onde Deus tem preparado para morar com a sua igreja depois da volta de Jesus. O céu como o propósito perfeito, a imagem e semelhança de Deus. O céu, o lugar onde se revelará a nossa melhor imagem, a melhor versão de nós mesmos, porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o seremos, e assim como Ele é, nós o veremos. Então o profeta aqui, ele chama a terra como lugar do coração do homem, o céu como lugar do coração de Deus, e ele fala sobre uma voz que se revela, e nós vamos segura aí a voz. Já vou falar disso. E o profeta, essa profecia, ela é para hoje, e ela é também para amanhã. É uma profecia que fala que a terra será abalada hoje, a terra que nos prende, a terra que nos segura, a terra que nos limita, a terra que é uma grande areia movediça que vai enterrando o coração do homem, que tem matado a humanidade. E esse processo, ele se cumprirá perfeitamente no grande e terrível dia do Senhor. Igreja, escute, Jesus está voltando. Igreja, escute, o Apocalipse está perto. Igreja, escute, os sinais estão surgindo. Igreja, escute, o campo está branquejando, o céu está pronto para chover. Os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, e quando o Senhor voltará? Aí Jesus disse: olha, nécios, vocês são capazes de olhar para as nuvens e dizer amanhã vai chover. Vocês conseguem discernir o tempo de hoje, mas não dará a vocês senão o sinal de Jonas. O que é que Jesus está dizendo? O sinal de Jonas, os 3 dias na baleia. O sinal de Jonas é: no tempo de Deus houve a morte, no tempo de Deus ao terceiro dia
dia houve a ressurreição de Cristo, Jesus estava dizendo: vocês não precisam de ver sinais no céu para anunciar a minha volta, vocês precisam crer na minha palavra, que ela se cumprirá no meu tempo, na minha medida, na minha ordem, pela palavra do céu. E nesse grande e terrível dia do Senhor, a igreja do Senhor, aquele que crê em Jesus, se você está ouvindo essa pregação e ainda não confessou que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, confesse, creia nisso hoje, porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê será levado a uma situação excelente do céu, da perfeição, da morada do Pai, o lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor. Essas canções que foram cantadas aqui nessa noite, lindas, falam sobre esse lugar: não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro, as bodas, as festas, a intimidade. E esse processo perfeito do livro de Ageu, esse processo perfeito do livro de Hebreus, se cumprirá naquele dia, porque Jesus voltará. Mas eu quero dizer outra frase. A primeira, Jesus voltará. A segunda, Jesus já está voltando. Então esse processo de tremor da terra, esse processo de um terremoto espiritual, ele deve fazer parte da igreja do Senhor nos dias de hoje. Se você está acomodado nessa vida, se você tem sonhado com essa vida, se essa vida tem feito a tua cabeça, o teu coração, eu te convido a passar por um terremoto espiritual nessa noite. Um terremoto que te tira da terra, um terremoto que abala as estruturas da terra, um terremoto que te tira dessa grande areia movediça. Para quê? Para que a voz se manifesta sobre céu e terra? Para quê? Para abalar a terra. O texto está dizendo: para abalar a terra, para que as coisas abaláveis sejam destruídas, para que as coisas abaláveis saiam, para aquilo que é abalável perca a sua força, o seu poder, e para que as coisas, o ministério inabalável prevaleça no meio da igreja do Senhor. Isso é para quando? É para hoje. Essa promessa é para quando? É para hoje. É para o tempo moderno, é para o dia de hoje. O Senhor levanta nesses dias uma igreja que tem a sua força na terra abalada, para que tenha a sua força agora no céu. Jesus, ele veio para cumprir esse propósito. Que voz é essa? É a voz de Jesus. Jesus veio para abalar a terra. Ora não, ora se não. Ele veio para abalar a terra. Você vê lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. 3 capítulos do livro de Mateus, Jesus abalando a terra, abalando a lei de Abraão, abalando a lei de Moisés, abalando a religiosidade judaica, abalando as regras e dizendo: me ame, o amor é verdadeiro, não olhe só para as atitudes, se converta o seu coração, dê a outra face. Em muitas oportunidades, Jesus, ele curou pessoas, sim. Em muitas oportunidades, Jesus fez milagres, sim. Em muitas oportunidades, Jesus expulsou demônios, sim. Mas eu quero aqui humildemente dizer a você nessa noite que o maior propósito de Jesus na terra foi estabelecer o reino de Deus. Estabelecer um novo reino, estabelecer uma nova mentalidade, estabelecer um novo nível de amor, um novo nível de entrega, um novo nível de sentimento em relação a Deus e a sua palavra. Agora não bastava mais bater o ponto na sinagoga, agora não bastava mais se vestir bem, lavar os pés, lavar as mãos, não bastava mais dar esmolas em público, agora o suficiente seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora estava ali a lei do amor, a lei da graça, estava estabelecido o novo reino de Deus. Jesus, ele veio para abalar. O próprio João Batista, que foi o profeta que veio anteceder o ministério de Cristo, ele apresentou de maneira não chamativa, de maneira não um marketing não favorável. Ele disse: e ele vem, e ele será como o machado posto à raiz. Ou seja, ele vem para cortar pela raiz os males da humanidade. Hoje, quando nós vamos vender alguma coisa, a gente exalta as qualidades, a gente exalta aquilo que é bom, a gente propaga o que é bonito. Olha aí, dê uma olhada no Instagram dos seus amigos e veja se tem alguma foto dele chorando, alguma imagem dele triste, alguma cena dos defeitos, ele desabafando lá os defeitos dele. É raro, é raríssimo, porque as pessoas querem demonstrar
maquiar, querem mostrar só aquilo que é bom. Mas João Batista, ele veio na verdade do Evangelho dizer: Jesus não vem para podar suas folhinhas, meu lindinho. Jesus vem como um machado posto à raiz, para arrancar aquilo que te faz mal, para arrancar aquilo que te levará à morte e para te dar vida e vida eterna. É assim, esse reino já começou. E por quê? Por que que essa voz ecoou lá nos dias de Ageu? Por que que essa voz ecoou aqui no livro de Hebreus? Por que que essa voz ecoa hoje na igreja do Senhor? Porque a terra precisa ser abalada. Porque a terra é uma grande areia movediça que tem matado a muitos. A terra, ela tem matado muitas pessoas. Muitas pessoas que têm construído suas vidas nessa grande areia movediça chamada planeta Terra, nessa terra aqui do livro de Ageu, a terra como o lugar dos sonhos, o lugar das vontades humanas, o lugar do desejo humano, o lugar dos vícios humanos, o lugar do pecado humano. Muitas pessoas têm construído sua vida aí. Como é que eu sei disso? Como é que a gente pode afirmar isso de maneira tão categórica, meus irmãos? Vocês sabem qual é a doença do nosso século? Quem sabe aí? A doença do nosso século. A doença do nosso século. A doença que em 2030 será responsável por mais da metade de todos os atestados médicos do trabalho. Em 2030, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa doença será responsável por mais da metade das ausências nos trabalhos. Sabe que doença é essa? A doença da alma. A depressão, a ansiedade, TAG, um nome bonitinho, né? TAG, parece uma coisinha que você coloca numa roupa para vender, TAG, transtorno da ansiedade generalizada, depressão maior, vários tipos de depressão, transtorno do pânico, síndromes, automutilação, é um conjunto de doenças que reflete o coração do nosso século. A doença do século reflete o coração do século. O pecado que está dentro do coração do homem tem frutificado em frutos terríveis e tem trazido morte nessa grande areia movediça. Isso acontece, sabe por quê? Porque o homem nasce, o homem cresce, o homem aprende a se valorizar, a mulher aprende a se sentir linda e maravilhosa, aprende a se autoelogiar, a viver num meio em que lhe elogiam, em que lhe botam para cima, e vai construindo sua casa na areia. Como Jesus disse, né? E vai construindo suas bases emocionais na areia, pega o seu coração e entrega a alguém, pega a sua vida íntima e na primeira noite, na primeira relação, já entrega totalmente na mão de alguém, construindo a sua vida emocional, sua vida profissional, sua vida financeira na areia. E aí o tempo vai passando e inicialmente parece que está tudo bem, porque a areia movediça ela não é um buraco. A areia movediça não é só um abismo. A areia movediça é um lugar inseguro que lentamente vai ruindo, lentamente vai aterrando, lentamente vai sufocando, lentamente vai paralisando. Essa terra que o profeta Ageu está falando é dessa terra. E aí quando as pessoas olham para trás, o tempo passa. Quando chega uma certa idade da vida, muitas vezes, diante de uma crise emocional, de uma crise profissional, elas olham para trás e veem que não valeu a pena nada do que elas viveram. Elas olham para trás e veem que tudo que elas construíram se acabou. Era como um castelo de cartas, que basta um ventinho para destruir todo o castelo e derrubar toda aquela segurança e aquela expectativa. Por isso a doença do século. A doença do século, na nossa cidade, aqui nessa capital da qual eu vos falo, existe uma epidemia nos consultórios de psiquiatria de homens de meia idade alcoólatras, que não se denunciam como tal, mas que estão completamente dependentes do álcool. Homens que dependem do álcool e quando o time ganha, bebe, o time perde, bebe, alguém nasce, bebe para comemorar. E quando alguém morre, bebe para esquecer. E quando alguém casa, bebe. Quando alguém se separa, tristece, bebe também. E não assumem, mas estão, na verdade, afundando nessa grande areia movediça da vida. Eu assisti nesses dias um documentário do Netflix chamado O Dilema das Redes. E eu aconselho aqui a você que está me ouvindo, assista depois. Não assista agora, hein? Agora não. Agora não, daqui a pouco. Mais tarde, pede uma pizza aí depois do culto e assiste O Dilema das Redes. Todo pai de adolescente e jovem dessa igreja deve assistir esse documentário.
E duas coisas me chamaram muita atenção nesse documentário. Coisas que refletem o coração do nosso século. Coisas que falam dessa terra, do pecado dessa terra, da areia desse tempo. E é um seriado que fala sobre as redes sociais, o poder da mídia no coração dos adolescentes, dos jovens principalmente, de todas as pessoas. Ele pega uma série de especialistas, de diretores de grandes corporações como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, pessoas que desenvolveram grandes e complexos algoritmos e que agora saíram dessas empresas, viram o grande mal que isso está causando à sociedade. E duas coisas me chamaram muita atenção. Uma delas foi um gráfico que foi mostrado por um psiquiatra, e ele mostra o número de atendimentos, de diagnósticos psiquiátricos em crianças menores de 12 anos nos Estados Unidos. Ele diz, olha, até 2011, 2012, eram atendidos tantos adolescentes nos Estados Unidos, abaixo de 12 anos, né? Posso dizer crianças com depressão, ansiedade, automutilação, crianças, famílias que tinham perdido uma criança por suicídio, eram atendidas esse número aqui. E aí depois dessas grandes redes sociais que entraram na sociedade, o gráfico, meus irmãos, ele cresce de maneira assustadora. O número cresceu muito. Pessoas que dedicaram suas vidas inteiras a likes, a curtidas, a aprovação dos outros, aos elogios das redes sociais. Ou seja, adolescentes, criancinhas, que construíram a sua vida emocional toda em cima de uma areia movediça e que tão novas já viram a sua vida ruir, se frustraram e viram que ali não tinha futuro e agora não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, estavam se cortando, se matando, se deprimindo, sem querer se alimentar, sem querer se relacionar, sem querer estudar, vidas que ainda nem começaram, já estavam desistindo de viver porque colocaram sua vida na areia, na terra prometida, na areia movediça, desculpa. Outra coisa que me chamou a atenção foi as trincheiras construídas por essas redes, que vão alimentando as pessoas de conteúdo falso sobre aquilo que elas pensam, que querem acreditar. Várias verdades que entrincheiram, falsas verdades que separam, que têm formado opiniões políticas, opiniões da economia, de todas as coisas da vida, e que tem matado o coração das pessoas, tem afastado famílias, parentes, amigos, tem cortado relações, porque esse é o mal do nosso tempo. Mas ei, eu estou aqui para falar das boas novas do Evangelho, eu estou aqui para ministrar o teu coração, eu estou aqui para te dizer que o Evangelho de Jesus pega aquele que está afundando na areia movediça e dá a mão e puxa e devolve a vida, e devolve a liberdade, e devolve o movimento. Jesus disse, e aquele que crê em mim, eu transportarei do império das trevas para o reino do Filho do meu amor. Aquele que crê em Cristo será transportado da grande areia movediça da terra, porque a terra será abalada, porque a voz de Deus fala contigo nessa noite e te tira dessa areia movediça e te transporta para uma situação mais excelente, chamada reino do amor do Pai. A palavra de Deus diz também que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Ou seja, a areia movediça ela vai prendendo os movimentos, e lá está um homem alcoólatra dizendo, eu não sou alcoólatra não, eu só bebo socialmente, está lá enterrado, parado, dependente, eu não sou fumante não. Essa semana eu conversei sou fumante não, eu fumo só porque eu fico meio tenso, ansioso. Fuma quanto? Não, só uma carteira e meia por dia, mas eu não sou viciado não. Na hora que eu quiser eu paro, na hora que eu quiser eu me mexo e está lá amarrado, na hora que eu quiser eu saio dessa e está lá preso e afundando. Ei, se não for Jesus não há vida, sem Jesus não há solução. Jesus é a luz dos homens e sem Ele nada do que se fez poderia ter sido feito. Jesus é a voz que ecoa para abalar a terra, para salvar as vidas. Pega na cruz de Cristo e sai desse buraco, porque Jesus te ama, porque a voz fala contigo nessa noite. Não sei se na tua vida há alguma situação de caos, mas o Salmo 46, ele fala desse caos, ele fala sobre terra, céu e voz. Isso aqui dá um livro, isso aqui dá um acampamento. Terra, céu e voz. O Salmo 46 fala sobre a terra que se lança no mar. O Salmo 46 descreve uma situação caótica. Ele fala de pessoas morrendo, de calamidades da natureza. Aí ele vai descrevendo, você quer ficar triste no começo, você quer ficar triste, mas de repente uma luz se acende. Ele diz, mas
há uma cidade que alegra o coração de Deus. Opa, tem uma cidade. Ele diz, e dessa cidade corre um rio que banha a cidade. Aí ele diz, e Deus está no meio dela. Ou seja, a terra está se acabando em redor, mas há uma cidade guardada por Deus. E nessa cidade tem um rio, e esse rio banha a cidade, e esse rio mata a sede dos cidadãos dessa cidade, e nessa cidade habita o Pai. Que cidade é essa, meus irmãos? É a igreja do Senhor. Essa cidade é o lugar de refúgio, chamada a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, o lugar onde a palavra ecoa, o lugar onde o Senhor fala. Aí lá pelo versículo 8, o Salmo 46 diz, e ele fala, e a terra se dissolve. E ele fala, e o pecado estremece. E ele fala, e as cadeias caem. E ele fala, e a liberdade vem, a libertação vem. Porque Deus fala e cura. Deus fala e livra do mal. Deus fala e o laço do passarinheiro é quebrado. Porque a voz de Deus é poderosa. Aí eu imagino uma situação de caos. No versículo 10 ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos. Creia e saiba que o Senhor é Deus. E quando nós escutamos essa voz que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, a nossa alma é curada. Muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, podem ter áreas da sua vida afundando na areia movediça. Muitas pessoas, mesmo frequentando cultos e assistindo palavras e palavras e anos de evangelho, pode ter áreas da sua vida, o seu casamento, a sua relação com seus filhos, a sua vida profissional, a sua vida emocional, afundando na areia movediça. Mas escute, a voz do Senhor diz para ti nessa noite, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa de uma cura, você tem clamado por uma cura no teu coração, no teu corpo, creia nessa palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O teu coração está ansioso, você não consegue dormir à noite, os terrores da vida vêm como fantasmas e te acordam, e de repente você acorda assustada, o coração acelerado. Ei, te aquieta e saiba que Deus é Deus sobre a terra. Deus é Deus sobre os céus. A voz de Deus ecoa por meio da sua palavra, trazendo vida. Ele fala e a terra se dissolve. E quando essa voz chega, essa contagem regressiva da areia movediça é pausada. E aí vem a cruz de Cristo. Nós pegamos nessa cruz e somos livres. E somos transportados das trevas para a luz. E saímos da situação do caos e vamos para a situação do céu. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas relações familiares agora estão não mais na contagem regressiva da morte, da areia movediça, mas agora estão na contagem progressiva, aguardando a revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o teu coração muda, a tua cabeça muda, o teu foco é outro, não é mais o dinheiro, não é mais as loucuras dessa terra, os teus sonhos são reavivados e você passa a viver com um propósito de ser feito à imagem e semelhança do teu Pai. Você vive com um propósito de ser feito à imagem e semelhança de Deus. E muitos homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia escutaram essa voz. Você conhece a história do profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel, ele tinha que aguardar 30 anos, Celino, para exercer seu ministério. Assim era. Todo levita, quando ele era da tribo de Levi, claro, ele era já chamado ao sacerdócio por nascimento. Mas para que ele exercesse algo na igreja, na sinagoga, na adoração, ele tinha que completar 30 anos. E aí com 30 anos ele ia ministrar louvor, com 30 anos ele começava a limpar os bancos da sinagoga, a varrer o chão. Ele era treinado num treinamento muito rígido. E da mesma forma os sacerdotes. O profeta Ezequiel era de uma linhagem de sacerdotes. E ele passou 30 anos para exercer o seu ministério sacerdotal, de levar a comunhão, de exercer a liderança dos cultos, da adoração nas sinagogas, lendo a Torá e todo o regime judaico. Mas aí, com 30 anos, quando ele ia começar a trabalhar para Deus, onde era que ele estava? Na Babilônia.
Ele esperou 30 anos para começar a trabalhar, a agir conforme os seus pais, os chamados seus avós, bisavós, tataravós. E aí com 30 anos, aonde era que ele estava? Na Babilônia. Nabucodonosor veio sobre Israel, sobre mais especificamente a tribo de Judá, mais especificamente a capital Jerusalém, e levou em 3 vezes, ele levou parte do povo. Na primeira vez foi levado Daniel e seus amigos, na segunda vez foi levado Ezequiel e muitos outros, na terceira vez foi levado mais as pessoas mais humildes e mais pobres como escravos. Aí você imagina aonde era que gostaria de estar o profeta Ezequiel. Ele gostaria de estar na sinagoga. Ezequiel gostaria de estar no lugar da adoração, mas onde é que estava Ezequiel? Na beira do rio Quebar, fazendo o quê? Tijolo, com a mão na lama. A mão dele gostaria de estar tocando os candelabros do tabernáculo. As mãos do sacerdote sonharam em tocar nos instrumentos de adoração, na mesa, no propiciatório, acender a chama que não deveria ser apagada. Aquelas mãos foram treinadas para aquilo, mas aquelas mãos que tinham chamado sacerdotal do céu, agora estavam pegando na terra, para quê? Na lama, para quê? Para fazer tijolo babilônico, para quê? Para fazer adoração aos deuses babilônicos nas mãos antes chamadas ao lugar mais santo. Que situação terrível! E lá estava o profeta Ezequiel. Parecia que tudo estava na areia movediça da vida, parecia que não tinha mais jeito. Você já viveu alguma situação onde você disse, não tem mais jeito. O meu sonho acabou, o sonho de Deus na minha vida não se cumprirá mais, as minhas mãos sonharam em carregar os meus sonhos e agora eu estou pegando em lama. E agora o que eu vejo nas mãos é nada mais, nada menos do que tudo diferente daquilo que eu sonhei. Olha o ponto de virada da vida de Ezequiel. Ele estava lá na beira do rio Quebar e ele ouviu uma voz. A terra, ele saiu do céu, o seu chamado, sacerdote. Perto dos 30 anos, ele foi para a terra. Mexer água com terra, com argila, para fazer tijolo para a Babilônia. Meus irmãos, para quem não sabe, talvez haja alguém aqui novo na palavra, a Babilônia ela representava tudo o de pior que podia existir naquele tempo. Babilônia representava a adoração a deuses terríveis, a morte de crianças, prostituições, atividades sexuais totalmente ilícitas, adoração a animais. Tudo que Deus não queria, o que um profeta nunca queria fazer, era estar na Babilônia. E lá estava ele na Babilônia. O céu de onde ele saiu, agora as mãos na lama, na terra. Mas eu quero te dizer, entre a terra e a volta para o céu, e a ressurreição dos teus sonhos, a ressurreição dos teus dons, a ressurreição da vontade de Deus na tua vida, existe um elemento espiritual, Chore Cantalablas, que está aqui nessa noite, que é a voz de Deus. Ezequiel capítulo 2, ele diz, e eis que eu estava lá na beira do rio Quebar, e eu ouvi a voz, como a voz de Deus que me disse, levanta-te profeta, levanta-te, e eu te enviarei a falar a Israel, levanta-te, e eu colocarei na tua boca as minhas palavras. Ei, o céu chegou, o céu voltou, a situação era de lama, o rio estava lá, a lama estava lá, mas o coração dele não estava mais na lama, o coração dele agora estava no céu, e sobre aquele homem foi aberto os céus, ele viu o Apocalipse, ele viu o fim do cativeiro, ele viu o futuro da sua vida, ele viu o futuro do seu povo, ele viu coisas que ainda nem aconteceram, porque aquele homem ouviu a voz de Deus. Ele não só ouviu a voz, mas ele amou essa voz, eu tenho certeza. Ele não só amou essa voz, como ele guardou essa voz, ele escreveu. Se ele não tivesse escrito, se ele tivesse revoltado, se ele tivesse jogado tudo para cima, nós não saberíamos nem quem foi Ezequiel. Mas se nós nos alegramos hoje na vida do profeta Ezequiel, é porque ele amou essa palavra. É porque ele estava com os seus sonhos humanos enterrados na lama. Na terra, na areia movediça, não há areia movediça que enterre os sonhos de Deus. Não há terra que aterre a vontade de Deus.
A vontade do homem, ela pode ser enterrada, desprezada e morta, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a voz veio e ecoou sobre a vida do profeta, e o que era antes lama e tijolos, agora estava o céu, o futuro da sua vida, o futuro de Israel, o meu futuro, o seu futuro, na boca de um profeta, chamado de sacerdote. E agora ele estava numa situação muito mais excelente do que a anterior em Jerusalém. Ele estava não mais na Babilônia, os seus pés estavam na Babilônia, mas o seu coração estava no céu. Quem sabe em Jerusalém ele não seria mais um religioso da sua família, mais um sacerdote cumpridor, um bom cumpridor das leis judaicas. Mas ele viveria, nasceria, cresceria e morreria, e não veria os céus abertos. Sabe por quê? Porque o nome Ezequiel significa Deus o faz forte. O nome Ezequiel significa aquele que Deus torna forte. Ei, Ezequiel, Ezequiel hoje sou eu, Ezequiel hoje é você, porque o Senhor, por infinita misericórdia, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nos deu a liberdade, e nos deu a vida. Ei, você é livre em Cristo Jesus. Receba nessa noite a liberdade contra todo vício, contra todo mau costume, contra todo mau hábito, contra todo pecado. Se você crer, se você clamar, o Senhor vai te libertar de uma vez por todas, de toda linguagem pornográfica, de todo vício a vídeos que não agradam a Deus, de toda mentalidade de derrota da terra, porque o Espírito de Deus nos liberta. O Espírito de Deus tem propósito e projeto na vida daquele que nele crê. Porque a palavra de Deus vem na chuva, como a chuva que desce à terra com um propósito. E ela não voltará vazia, e ela fará crescer, e ela fecundará, e ela prosperará, e não voltará vazia, Isaías 55, sem que antes cumpra o propósito que me agrada, assim diz o Senhor. Você entende isso? E aí esse mesmo profeta que estava antes pegando em lama, Celino, pegando em lama, fazendo tijolo, agora ele é transportado espiritualmente para o vale de ossos secos. O mesmo profeta, e lá estava de novo, o céu, a terra e a voz. Meus irmãos, essa mensagem me pegou. O céu, a terra e a voz. Sobre a tua vida, meu amigo. Sobre a tua vida, meu amigo, está o céu, a terra e a voz. A terra é aquilo que te prende aqui. É aquilo que faz o teu coração bater aqui. É aquilo que te angustia, é aquilo que te deixa ansioso aqui. O céu é aquilo que Deus tem para ti. O céu são os sonhos de Deus, são mais altos, os planos de Deus. E a voz, sabe qual é a voz? Está aqui a voz. Ó. Essa é a voz. A poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui está toda a fonte de vida, o conteúdo espiritual que você precisa, as revelações do que estão por vir, a cura do teu passado, a renovação do teu presente e a libertação do teu futuro está aqui, na poderosa palavra de Deus. Essa é a voz que se levanta sobre a igreja do Senhor nesses dias. Eita, glória a Deus, ou vontade de pregar. E agora o profeta que antes estava com a terra, o céu e a voz, o bichinho, na beira do Quebar. Eu posso esticar um pouco, Alana, contar a história toda. Eu fiquei triste quando eu vi essa história. Assim que ele saiu de Jerusalém para a Babilônia, o profeta, o homem santo, a Bíblia não fala do pecado de Ezequiel, não fala que ele era um homem pecador, era um homem santo, fiel, mas que agora estava numa situação terrível. Ele ficou viúvo, igreja. Quando chegou na Babilônia, a mulher dele morreu. Eu não sei se foi a viagem, se foi alguma doença daquele lugar novo, algum percalço na viagem, mas além de tudo ele ficou viúvo. A sua esposa morreu. Você imagina a dor desse homem? O que é que a terra não estava dizendo para ele? A terra tem o seu discurso. A terra diz, desiste.
A terra diz acabou, a terra diz não tem mais jeito, a terra diz isso é mentira, a terra diz esse pastor está te enganando, a terra diz a Bíblia não é tão forte assim, a terra diz o evangelho é relativo, a terra diz todo caminho leva a Deus, a terra diz tudo dá certo de todo jeito, mas a terra deve tremer, porque a voz fala nessa noite e ele fala e a terra se dissolve, e ele fala e a terra estremece, e o profeta Ageu diz, e eu farei abalar a terra sobre o meu povo, e eu falarei, e não só uma vez, mas outra vez eu digo, está escrito em Hebreus capítulo 12, eu farei abalar a terra. O discurso da terra deve ser abalado, porque existe um discurso espiritual, existe uma voz que vem do céu, que deve ser o nosso guia, a nossa orientação, a nossa vida. Escute, como diz o pastor Walter, escute. Muito bem, a graça e a paz. Brincando, pastor, você está assistindo aí, pastor? Um abraço. Me chama de novo para pregar, pastor. E aquele homem estava agora diante de novo da terra, do céu e da voz, no vale de ossos secos. Conhecida passagem, cantada, pregada, musicada, de várias canções, peças teatrais nas igrejas, aqui mesmo. Já fizemos peças sobre o vale de ossos secos. Uma passagem tão conhecida. E aquele homem de Deus que agora estava vendo os céus, foi transportado espiritualmente para ver um cemitério a céu aberto. Meus irmãos, ir a um cemitério é muito triste. Ninguém vai gostando, a não ser que você seja o dono, né? Mas se você não for o dono, você vai triste. Alguma coisa aconteceu que não está legal. Você vai triste. Aí já é um lugar, puxa vida. Aí você imagina o cemitério a céu aberto, ou seja, os ossos todos expostos, desorganizados. Você imagina o mau cheiro daquele lugar. Você imagina como era tenebroso estar ali. Ali estava a terra, e aqueles ossos eram Israel. O profeta entendeu, aqueles ossos eram o povo de Israel, aqueles ossos eram o povo escolhido, uma vez antes fortes, pujantes, uma vez antes o exército de Davi, conquistador, vencedor, uma vez antes Moisés, que libertou do Egito, uma vez antes vencedor, vitorioso, agora estava ali representado num céu aberto, num cemitério terrível e mal cheiroso. Mas no coração do profeta estava uma certeza, existe uma voz. Ei, creia, no teu coração tenha a certeza, toda vez que a dúvida bater a porta do teu coração, toda vez que a terra vier com o seu discurso, creia. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Creia que Deus fala, que Jesus é o verbo que fala, o verbo que age, o verbo que diz, levanta-te, pega o teu leito e anda, o verbo que diz, seja curado, o verbo que diz, venha após mim, o verbo que diz, negue-se a si mesmo, o verbo que diz, tome a sua cruz, o verbo que diz, eu te curo, eu te lavo, eu te limpo, eu multiplico pães e peixes, eu faço e aconteço, o verbo. Ei, ali estava. Sonhos desfeitos, ossos desorganizados, mas a voz falou e disse, filho do homem. Sabe o que significa filho do homem? Significa ei, ser humano. Filho do homem significa isso, ei, ser humano. Ei, homem, filho do homem, ou seja, de descendência humana. Ei, ser humano, profetiza sobre esses ossos. Sabe por quê? Porque a voz agora não viria só do céu, a voz agora viria da boca daquele que ouviu a voz. O Senhor não quer só te dizer a sua voz, o Senhor quer colocar a voz dele na tua boca. Eita, glória a Deus! O Senhor não quer só que você escute, que você seja cuidado e que você seja aprontado para uma linda história. O Senhor quer te fazer instrumento dele aqui na terra. O Senhor quer que da tua boca saia a voz. E eu digo isso baseado na festa dos tabernáculos, quando Jesus disse àquele que beber de mim jamais terá sede. Ponto. Aí ele continuou, e também do seu interior fluirá um rio de águas vivas. É um rio que desce do céu, é um rio que brota dentro de ti para trazer vida e vida em abundância. Aleluia, a voz
agora não vem mais só de Deus, a voz vem da boca do ministro, a voz vem da boca do trabalhador, a voz vem dentro do ônibus, a voz vem nas escolas, a voz vem nas praças, porque a voz de Deus se manifesta no coração daquele que crê, que profetiza com fé. Eita, glórias a Deus! E aí aqueles ossos antes fedidos, desorganizados, bagunçados, em cena terrível, chacoalharam a terra, porque a voz do Filho do Homem disse: organizem-se esses ossos. Ei, como estão os teus sonhos? Será que tem sonho aí na tua vida como o vale de ossos secos, tão antigo, tão esquecido? Quantos crentes feridos que abandonaram a igreja do Senhor? Quantos crentes machucados que fugiram da igreja, estão vivendo igreja de YouTube em YouTube, fugindo da verdade, fugindo, mas sabe lá no íntimo do seu coração que existe uma voz que chama, existe um evangelho que é verdadeiro, que o homem pode decepcionar, mas Deus jamais decepcionará. Deus jamais frustrará, porque Deus não constrói tua vida em areia movediça. Jesus é a rocha inabalável, a pedra perfeita, a pedra angular. Sobre a sua palavra nós construímos a nossa vida. Vocês entendem o que é isso? E aí o Filho do Homem foi falando, e as coisas foram se organizando: ossos, tendões e ligamentos, músculos, pele, e faltava uma coisa. Faltava o quê? A vida, meus irmãos. A palavra profética dessa voz que faz a terra tremer, ela traz vida, ela traz movimento. E aí o profeta diz: eis que vi um numeroso. Essa palavra numeroso no hebraico significa incontável, significa além do que os olhos podem contar. Ele viu aqueles ossos de Israel, antes mortos, sem promessa, sem rumo, sem direção, acabados, desorganizados, fedorentos, agora estava de pé, agora estava arrumado, agora estava enfileirado. Ele não disse: eu vi uma multidão desorganizada, ele disse: eu vi um poderoso, numeroso exército de pé diante de mim. E aí veio a voz: Filho do Homem, essa obra não terminou. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, a obra de Deus na tua vida não terminou. Não há nada que pare essa obra. Creia tão somente. Se você crê, do teu interior fluirá um rio de águas vivas. Não tem distância, não tem limite, não tem idade, não tem tempo, não tem relógio, não tem calendário que impeça a obra do Senhor de acontecer na vida dos seus filhos. Não há, porque ele disse: Filho do Homem, agora profetiza dos quatro ventos. Haja vida, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu sei que diante de ti estão terra e céu, e eu quero te dizer a voz sobre ti: haja vida, respira, enche os pulmões do ar do Espírito Santo e acorda com vontade, porque o Senhor realizará as obras dele através da tua vida. Porque o Senhor levantará a voz profética sobre ti e fará de ti uma voz profética na terra. Isso é lindo demais. Outras vezes Moisés ouviu na sarça ardente: levanta-te, meu filho, e volta para o Egito. Ali estava toda a vergonha, o medo, a insegurança de encontrar os seus amigos de infância, aqueles que o chamaram de assassino, que ele abandonou 40 anos depois. Ele tinha que enfrentar todo o seu passado de volta. Mas a voz disse: vai, porque eu sou contigo. A voz falou também com Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali a vida dele mudou, porque havia céu e terra, e a voz chegou, tirou Saulo da terra e levou Saulo para o céu. A voz que falou no caminho de Emaús com aqueles discípulos desistentes, a voz sentida dentro do peito deles que disse: eles disseram bem que o nosso coração ardia enquanto ele falava. Falava o quê? Não disse com palavras, mas disse com o coração: volta para Jerusalém, volta para o centro da minha vontade, fica com os discípulos, porque do céu descerá o Espírito Santo de Deus sobre vocês, porque no dia de Pentecostes eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. A voz veio e tirou a desistência do coração dos discípulos de Emaús. A voz veio e a voz diz para nós: vão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você ama essa voz? Você quer viver por essa voz?
a voz diz: e vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Vocês querem viver por essa voz, e vocês pregarão, e vocês curarão enfermos, e vocês libertarão endemoniados, e vocês pisarão sobre serpentes e escorpiões, e ainda que beberem algo venenoso, nada lhes fará mal. Existe uma voz que nos guia, existe uma voz que nos orienta. Creia, ame essa voz, e a tua vida nunca mais será a mesma. Estamos encerrando. Aí você pode perguntar assim: Timóteo, até agora eu entendi por que a terra tem que ser abalada. Porque a terra é o pecado, a terra é o mal mesmo. Agora eu quero entender por que o profeta diz. E mais uma vez eu digo agora, não só a terra, mas os céus também serão abalados. A terra, o céu e a voz. Por que, Timóteo? Por que abalar os céus? Lá não já está tudo perfeito? Lá não já está tudo pronto? Lá já não está tudo maravilhoso? Por que o autor de Hebreus disse agora não somente a terra, mas também os céus serão abalados? Sabe por quê? Porque toda vez que alguém se arrepende aqui na terra, porque toda vez que se levanta a igreja do Senhor com fé aqui na terra, porque toda vez que alguém se converte aqui na terra, os céus são abalados, as portas do céu são abertas para abençoar a igreja do Senhor. Está escrito em Joel capítulo 3, e eis que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e eis que os meus jovens terão visões, os anciãos profetizarão. Os céus serão abalados para derramar as bênçãos, o rio que alegra a cidade do Senhor, as promessas, os sonhos, o ministério, aquilo que você jamais sonhou ou imaginou. Os céus serão abalados para te abençoar. Hebreus capítulo 1, Paulo diz: os anjos são servos dos servos de Deus, ou seja, o Senhor dá ordens aos seus anjos para abençoar a sua igreja. Quando você está de joelho no seu quarto, os anjos se abalam do céu para a terra para responder à sua oração. Daniel orou, Daniel clamou pela sua vida, e os céus se abalaram, e ninguém menos do que Gabriel, o mesmo anjo que anunciou Jesus a Maria, estava ali rompendo os céus para falar com o seu servo. Ele encontrou resistência espiritual do príncipe, do principado da Pérsia, um demônio poderoso, e eis que o Senhor abalou os céus, mandou Miguel, o anjo guerreiro, e disse: sai do meio, porque o meu servo está orando, sai do meio, porque a mensagem vai chegar. E os céus se abalaram quando Moisés morreu, e a Bíblia diz que o anjo Miguel guardou o corpo de Moisés, e até hoje ninguém achou mais o corpo de Moisés. Sabe por quê? Porque os céus se abalam na ordem da voz que fala, e a terra se estremece na voz daquele que fala, e o céu se abala para abençoar o povo de Deus. Ore canta lablastere lablas. Quando uma mulher de Deus se ajoelha, quando um homem de Deus se prostra, os céus se abalam. O céu se abala trazendo cura. Eu sou testemunha disso. Eu estou aqui hoje porque os céus se abalam e vem cura. Era para eu estar morto, mas o Senhor teve misericórdia da minha mãe e de mim, e eu estou vivo. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Porque a voz fala. Você quer ouvir essa voz? Então clama. Mas não clama de qualquer jeito, clama com verdade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Alana, não haveria melhor jeito de terminar esse texto de Hebreus 12. Ele diz: porque tudo isso, terra, céu, voz, inabaláveis, abaláveis. Ele diz: por quê? Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. E eu quero chamar o pastor Wesley aqui. Não ele, né, que ele está viajando. Mas a pregação do meu brother, pastor Wesley, que ele pregou sobre o fogo, sobre o feno, a madeira e a palha. E o fogo sobre ouro, prata e pedras preciosas. Um trecho da palavra de Deus que fala sobre o fogo consumidor. E as coisas abaláveis serão destruídas. Creia nisso. Se você tem construído a tua vida na base da tua conta bancária, a tua segurança no teu dinheiro, a tua segurança no teu braço forte, creia, tudo isso será abalado. Porque as nossas obras passarão pelo fogo. E o fogo ele discerne, o fogo ele separa. Aquilo que é frágil, acabou. Você já viu uma palha no fogo? Daqui a pouco não fica nem a notícia dela. Não fica nem a notícia, uma madeira, fica um pedacinho de carvão.
Mas o ouro fica mais brilhoso, a prata fica linda e a pedra preciosa fica reluzente, porque o fogo passa, retirando, queimando, destruindo as coisas abaláveis e evidenciando, reluzindo as obras eternas de Deus na tua vida. E daqui a pouco não se verá mais na nossa igreja a palha, o feno, a madeira, mas verão homens e mulheres com vasos de barro humildes, pessoas humildes, mas com conteúdo de ouro, de prata e de pedras preciosas. Gente que por fora é barro, mas por dentro é precioso para Deus. É um tesouro para Deus, é um tesouro precioso para Deus. O nosso Deus é fogo consumidor. Deixa o Senhor destruir o que não presta. Se a tua vida está como essa areia movediça, se tem alguém aí chorando por essa pregação, a cruz de Cristo se apresenta para ti nessa noite. Pega na cruz de Cristo. Porque Paulo disse assim, aquele que no sofrimento de Cristo sofrer, na sua glória também será glorificado. Ou seja, aquele que pega na cruz para morrer com ela, ao terceiro dia também ressuscitará com ela. Ao terceiro dia também será glorificado. Aquele que pegar na cruz para mandar queimar o que não presta, o que é da terra, o que é lundu, o que é mau humor carnal, o que é pecado, o que é vício, o que é prática pornográfica, o que é linguagem que não agrada a Deus, deixa queimar. Aquele que fizer isso nessa noite, também terá a sua vida em Cristo ressuscitada e verá os céus abertos. Aquele que antes estava com a mão na lama, ei, a tua mão foi chamada para os céus. Aquele antes que estava com a cabeça na lama do rio Quebar, ei, a tua mente foi chamada para ver os céus. Aquele que tinha a sua boca da lama, uma palavra para amaldiçoar a sua esposa, oh meu Deus, uma palavra de maldição sobre os seus filhos, palavras pesadas, terríveis, a boca na lama, ei, a tua boca nasceu para falar do céu. A tua boca nasceu para dizer: se organize em ossos, e haja vida, e haja pele, e haja ação de Deus. O teu interior foi feito para fluir rios de águas vivas. A voz fala, a terra estremece e os céus se abalam, porque aí vem a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.